Aqui, ó, papo reto de hoje, o tema é dinheiro digital. É o fim do papel moeda? É? Será que vai acabar? Aliás, há países já que não se usa mais quase papel, né? Os países ali, eu acho que Noruega e tal, aquele pessoal não usa mais. Imagina, acompanha esse VT, vamos ver. Quando conversamos sobre economia e dinheiro, logo nos vem à cabeça a imagem de notas impressas em papel ou até mesmo moedas de metal. Porém, o dinheiro de papel está cada dia mais ausente em nossas carteiras. Muitos são os que nos dias de hoje pagam desde o pão na padaria até a roupa em uma loja cara no cartão. Mas se engana quem acredita que os cartões sejam os únicos responsáveis pelo sumiço do papel moeda. Nos tempos atuais, a discussão é de que se usará mais o dinheiro digital. Um exemplo desse novo dinheiro é o Pix, uma transação entre os bancos que passa pelo Banco Central e é avaliado por ele, e as criptomoedas. Mesmo que pareça algo distante da nossa realidade, países como a Suécia já aderiram ao dinheiro digital, substituindo cada vez mais o papel moeda. E tudo indica que o Brasil será um dos próximos a fazer isso. No Papo Reto de hoje, vamos entender mais sobre o dinheiro digital e se o papel moeda está vivendo seus últimos dias. Acompanhe. Olha, interessante. E o Brasil dá um exemplo disso, porque a Pix é uma invenção brasileira aqui, muito interessante, aliás, ganhou prêmios e tal. Vamos lá, gente, eu vou conversar agora com a economista Ana Alves. Ana Alves, ela é mestre em economia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, graduada em ciências econômicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é CEO e podcaster de educação financeira para a vida. Olha, interessante isso, hein? Tem experiência na área da economia, desenvolvendo pesquisas com ênfase em educação financeira, finanças comportamentais, bem-estar financeiro e juventude. A gente vai conversar sobre dinheiro digital, se perguntar, saber da nossa cientista econômica, se é o fim do papel moeda. Ana Alves, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vinda aqui na Rede Vida, viu? Oi, padre, boa tarde. Que alegria estar nesse programa. Estou muito contente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu agradeço de você dispor do seu tempo para estar conosco. E eu já pergunto para você, Ana, o que é o dinheiro digital? Qual que é o conceito de dinheiro digital para que as pessoas possam entender? Olha, padre, essa pergunta é fundamental, viu? Porque existem, vamos dizer assim, duas categorias de dinheiro digital. A gente tem os dinheiros ou as moedas digitais oficiais dos países e também temos os criptoativos ou as criptomoedas. E qual é a diferença entre as duas? As moedas oficiais, elas são uma versão digital da moeda que já existe. Então, aqui no caso do Brasil, nós ainda teremos o real digital, podemos falar um pouco mais disso depois. Como o senhor também já falou, em outros países também já existem essas moedas oficiais. E aí a gente tem as criptomoedas, que são moedas, vamos dizer assim, livres. Elas não são administradas pelo Banco Central, pelo Sistema Financeiro Nacional oficial de cada país. Interessante, interessante. Na verdade, então, a criptomoeda, ela extrapola a questão de nacionalidade, de fronteira, é uma moeda universal. Isso, padre. E não tem nenhum órgão do Sistema Financeiro Nacional, como por exemplo o Banco Central ou a Casa da Moeda, que administra a quantidade de criptomoedas, de onde elas vêm, para onde elas vão. Elas circulam livremente na internet, né? E já as moedas digitais, elas são administradas pelos bancos dos países, somente tendo uma versão digital, né? Para não precisar imprimir a moeda ou fabricar as moedas, como a gente aí está vendo cada vez menos. Então, com essas... só uma pergunta sobre a criptomoeda. A criptomoeda, embora ela seja universal, tá, mas nós temos várias criptomoedas, né? A gente conhece a Bitcoin, mas existem várias criptomoedas.
Muitas, padre, tem centenas e até milhares, né? Algumas pessoas falam em milhares de criptomoedas. Algumas ficaram um pouco mais conhecidas, como o Bitcoin, a gente tem a Ethereum, que também é bem famosa agora, mas existem criptomoedas de diversos tipos, de diversos nomes, e elas circulam por aí mundo afora via internet. E elas também já são usadas em algumas transações digitais. Algumas pessoas conseguem comprar, em alguns países, inclusive, alguns produtos com essas moedas digitais. Ana, você falou que ela não tem um órgão regulador como um banco central de um país. Isso não torna mais fácil, de repente, para um golpe ou então, de repente, a segurança delas não fica comprometida? Sim. Inclusive, as criptomoedas são consideradas investimentos muito arriscados, porque como a gente não tem um sistema financeiro nacional que garanta o seu valor, podem acontecer como acontecem golpes, esquemas, até corrupção, lavagem de dinheiro via criptomoedas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se interessa por esse assunto. Ana, eu quero investir em criptomoedas. Tem que estudar, tem que procurar pessoas para poder lhe atender, lhe explicar, porque é um assunto muito delicado e são investimentos muito, muito arriscados. Ana, na verdade, você acha que a maneira com que nós lidamos com o dinheiro, você que é uma estudiosa nesse assunto, a maneira com que nós lidamos com o dinheiro vai mudar? Nós não vamos mais ter essa coisa do dinheiro na carteira, não vai ter mais o dinheiro que a gente oferece ali, não vai ter mais isso? Olha, padre, já está mudando. Desde a pandemia, né, Sim. principalmente, a gente teve aí um avanço muito mais rápido dessa digitalização das moedas. Eu, por exemplo, dificilmente tenho dinheiro comigo, viu? É verdade. É o Pix, é o cartão. Então a gente se habituou a essas novas tecnologias e isso é um ponto muito positivo. Porém, ainda existem muitas pessoas, quando a gente fala no Brasil, aproximadamente aí 45 milhões de pessoas que não têm acesso à internet ou a um smartphone, um celular, que você consiga fazer essas transações. Então, a gente está caminhando aí a passos significativos, porém, ainda temos muito que avançar, viu, padre? Porque para a gente poder disponibilizar só sistemas de pagamento digitais, como as criptomoedas, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas, né? Um celular, uma boa internet, para que a gente possa, então, fazer esse sistema funcionar de uma maneira mais eficiente, né? Melhor, chegar a todos. Ana, vamos voltar na criptomoeda, que eu acho interessante isso. É o seguinte, a criptomoeda, ela não dá para, por enquanto, não dá para a gente usar ela no dia a dia, né? Por exemplo, se eu for na padaria e quiser comprar pão, eu falar, eu quero pagar com criptomoeda, não tem jeito. Né? Ainda não, padre. Em alguns lugares do mundo, sim, mas aqui no Brasil, na maioria dos lugares, ainda não, tá? O que a gente tem de novo quando a gente pensa em Brasil, assim, algo que já tá para acontecer, é o lançamento do Real Digital. Então, a nossa própria moeda, só que Real Digital, né? Inclusive, era para ser lançado em 2022, eu acredito que por conta da pandemia, enfim, vários problemas que a gente teve, foi adiado. E a previsão é que até 2024, segundo o Banco Central, a gente tenha a nossa versão do Real Digital. Aí sim, vamos poder chegar lá na padaria com o nosso Real Digital e falar, ó, vim aqui comprar meu pãozinho. Mas até lá ainda temos um tempo. O Real Digital, ele vai ser um pouco, ele vai ter essa segurança do Banco Central, porque é uma moeda do Brasil, né? Exato, vai ter. Vai ser a mesma moeda, só que o banco não vai precisar gastar para imprimir, padre. O que acontece? Sabia que tem algumas moedas que custam mais caro para fabricar do que o próprio valor da moeda? Que isso, gente? Olha que coisa. Sim, moedas de 10, de 25 centavos, de 50 centavos, principalmente agora que a gente tem aí os metais custando muito caro, custa muito para fabricar, mais do que o valor da própria moeda. Então, um dos motivos para fazer com que a gente acelere aí essa transição para moedas digitais é o custo da fabricação, né, dos papéis moeda. Interessante. Então,
o real digital vai ter, assim, essa garantia, viu? Aí todo mundo vai poder ficar tranquilo, padre. É uma coisa garantida pelo sistema financeiro, pelo Banco Central, que vai fazer a administração. Ele que vai cuidar do nosso real digital. E aí você acredita que um dia nós vamos ter uma substituição plena, ou seja, todo o dinheiro que a gente conhece, ele vai estar de forma virtual, existir de forma virtual? Olha, padre, eu acredito que sim, mas eu acho que ainda vai levar um bom tempo, né? Sim. Justamente por essas questões mesmo de inclusão financeira. Isso é algo que a gente trabalha muito na educação financeira, alfabetização, inclusão, porque para a gente fazer uma mudança drástica no sistema financeiro, a gente precisa dar esse acesso a todas as pessoas. E a gente ainda tem pessoas que não têm nem uma conta, né, no banco, nem mesmo, enfim, acesso a essas ferramentas, smartphones, internet. Então, antes disso, para que o sistema funcione, porque a ideia de mudar, padre, é fazer funcionar melhor. Para funcionar melhor, todo mundo tem que ter acesso, porque se a gente acaba com a moeda física e as pessoas não têm acesso, como que a economia vai funcionar? Daí não vai funcionar, né? Um dia isso vai acontecer, mas a gente ainda tem que aí pensar em outros assuntos antes de fazer essa troca totalmente, né? Muito interessante, muito interessante. Eu vou falar com a Simone e já volto, viu? Então, o real, né, Ana? Não é isso mesmo ou eu falei errado? Padre. Pode falar. Quase. Ah, quase. Então, falei errado. Então, explica. O real, nós vamos ter uma moeda digital. Vai ser semelhante, né? Mas é que é aquela diferença básica, né? As moedas digitais têm a garantia do Banco Central do país e as criptomoedas não, elas são ativos livres. Ah, muito bem. Não, ótimo, beleza, gostei. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que há um planejamento, né? Estava previsto 2022, que a gente já tivesse o real digital e tal. Mas há um planejamento em relação a esse momento que a gente vai deixar de ter o papel moeda ou não? Então, padre, há um caminho que está sendo percorrido, né? Sim. O Pix, inclusive, é parte desse caminho, faz parte desses testes, né, do Banco Central, para ver como que as pessoas iam se adaptar a essa ferramenta, tá? Inclusive, a gente viu várias situações complicadas, né? Eles colocaram limitação de horário, tiveram golpes, Sim. enfim. Então, eles vão soltando aos poucos essas ferramentas para ver como que a população vai reagindo. Aí vão fazendo pesquisas para ver se está sendo efetivo, né? Então, a gente tem esse caminho que começou com o Pix e vai para esses sistemas de moedas digitais, que é um sistema inspirado em vários países do mundo, né? O senhor citou a Noruega, a gente tem Estados Unidos, China, outros países que já estão fazendo também testes com as suas moedas digitais. Então, digamos que a gente está nessa fase de testes. O Pix, Então, o Pix é um caminho para esse uso da moeda, porque o Pix é uma tecnologia muito interessante e caiu no gosto, né, do brasileiro. Hoje, praticamente todo mundo usa Pix, né? Sim, exatamente. É um processo, faz parte desse caminho para a moeda digital. E tem dado muito certo, né? Como o senhor falou, as pessoas estão amando o Pix. Eu adoro meu Pix, né, gente? Não precisa ficar carregando a carteira, a gente já leva o celular, já faz o Pix. Então, tem sido muito efetivo, né? E faz parte dessa caminhada, viu, padre? Para que a gente possa aí construir essa moeda digital. Tem várias informações interessantes sobre isso dentro do Banco Central, então se as pessoas tiverem curiosidade, eu sempre falo assim, procura esses sites oficiais para se informar. Tem lá no site do Banco Central falando sobre o Pix, sobre esse lançamento da nova moeda digital, e eu estou super ansiosa para chegar esse dia, viu, do nosso real digital, viu? Ana, tem uma pergunta aqui do nosso diretor, tira a máscara, Rodolfo é tão bonito. Diga. Nosso diretor, vamos lá. Olha lá. Ana, tudo bem? Seguinte, na moeda digital, você disse que a gente tem a garantia do Banco Central caso ocorra alguma eventualidade. E nas criptomoedas, a gente não tem garantia nenhuma? Se a gente às vezes investe e se acontece alguma coisa, a gente acaba perdendo esse investimento, não tem para onde recorrer? Excelente pergunta.
Muito obrigada, meu senhor diretor. Não sei o seu nome, mas obrigada. Rodolfo, desculpa, não me apresentei. Eu não entendi, perdão. Rodolfo. Obrigada. É que o áudio tá baixo. Mas, então, é o seguinte. As criptomoedas são chamadas até de criptoativos. Por quê? Elas têm essa característica própria de ser. Quando a gente pensa em um investimento, todo investimento, vamos supor que eu vou investir no Tesouro Direto, vou emprestar o dinheiro para o governo. Então, esse investimento vai estar atrelado, ou seja, ele vai ser pago por um índice, pela inflação, pelos juros, então ele tem essa categoria. Os criptoativos, eles são categorias próprias de investimentos. Então, não tem o que a gente chama de lastro, não tem nada que vai segurar o valor desses criptoativos. Então, não tem essa garantia. Aconteceu um problema, aí já fica mais complicado. O que nós temos são alguns criptoativos que estão associados a moedas reais. Então, já estão existindo, estão sendo lançados. Então, vamos supor, eu invisto num criptoativo que ele está associado ao dólar. Então, eu sei que se o dólar sobe, ele vai subir. Se o dólar cai, ele vai cair. Porém, essa garantia, esse seguro, como existem em outros investimentos, ou assim, deu problema com as minhas criptomoedas, sofri um golpe, vou ligar para o Banco Central? Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, as moedas digitais, o real digital, já vai ser diferente, tá? A gente vai ter resolução, como tem com o Pix, né? Várias situações assim que eu até acompanhei de pessoas que tiveram problemas de golpes com o Pix, já existe resolução do Banco Central para auxiliar essas pessoas e tudo mais, porque tem essa garantia do sistema financeiro nacional. Então essa é a grande diferença. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Rodolfo, você tem criptomoeda? Não, eu tenho medo de dar algum problema. Tá vendo? Eu lembro que quando começou o Bitcoin, eu ia comprar uns Bitcoin. Não comprei. Olha que bobagem, né? Tá vendo? Pronto. Você tem criptomoeda, Ana? Não, eu sou uma investidora muito conservadora, padre. Eu não gosto de pensar em perder, eu gosto de ter meu dinheirinho em investimento bem seguro, assim, sabe? Isso mesmo. Famosa muquirana pão dura ali. Não vai perder. Ana, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Muito obrigado, você está colocando toda a sua experiência, expertise, toda aqui, muito importante para nós mesmos. Mas eu queria dizer, você como estudiosa, como até alguém que aconselha e tal, você vê algum mal, algum malefício, alguma coisa que possa não ser bom nesse processo de dinheiro digital, criptomoeda, como segurança, alguma coisa nesse sentido, ou não? Olha, padre, eu vejo assim que o grande problema desses processos é justamente a gente querer fazer mudanças bruscas sem pensar nas pessoas que estão passando mais dificuldades, né? Que já estão aí sofrendo processos de dificuldades financeiras. Hoje no Brasil a gente tem aí 75% da população com dívidas, temos bastante pessoas com problemas financeiros, tá? Porque assim, veja bem, o Banco Central, o sistema financeiro, quando ele lança um produto novo, uma moeda digital oficial, então é feito um estudo, é feito um grupo de pesquisadores para que seja seguro, para que eles fazem esses testes para evitar os golpes. Então, nesse sentido, a gente pode ficar bem tranquilo. Eu acho que o principal problema é de inclusão financeira, né? Inclusão ou alfabetização digital na área financeira, como eu falo. Ou seja, a gente ter programas que façam com que as pessoas acessem esses serviços. Sim. E também tem educação financeira, porque a gente precisa ensinar. Sim. Não basta você falar, olha, gente, agora tem a moeda digital, mas se você não explica para as pessoas, então as instituições, o Estado tem que oferecer esse material, campanhas publicitárias, inclusive, para dizer, olha, teremos essa moeda será segura, até para cair no gosto Sim. do povo, né? Para funcionar. Então tem isso. É muito importante.
Ô, Ana, você tem no seu Instagram, você dá dicas, ensina as pessoas e também responde dúvidas sobre essa questão em que investir, como investir na Bolsa, no Tesouro Direto, no CDB. Você responde às pessoas? Sim, padre. Atualmente eu trabalho com isso, com educadora financeira, atendo as pessoas, auxilio no orçamento, nos investimentos, tudo que diz respeito à vida financeira. E tem também os programas de rádio que a gente tem no Educação Financeira para a Vida, né? Podcast. Então vamos tem lá. bastante material. Então vamos lá, vou dar o Instagram aqui, atenção para vocês seguirem a Ana e para vocês saberem, sempre estar por dentro das dicas que ela dá, para saber como investir, pode perguntar para ela. Ela é nossa consultora aí, ó, tá vendo? Ó? Atenção, @AnaEconomista, isso no Instagram, @AnaEconomista. Tem um outro Instagram também aqui, ó, @EduFinVida, é isso mesmo? Educação Financeira Vida, né, para vida, né? Educação Financeira para Vida, EduFinVida. Você disse que tem um podcast também, o podcast está onde? Padre, em todas as plataformas de áudio, né, que a gente escuta para ouvir podcast, temos dentro desse projeto Educação Financeira para a Vida, Isso. que inclusive faz parte da Economia de Francisco, né, que é o movimento de economia que foi inspirado pelo Papa. Isso. Lá tem conteúdos de educação financeira com espiritualidade. Eu acho que o pessoal que acompanha vai amar. Ah, olha que beleza. Pode seguir agora. Rodolfo está seguindo você agora ali, ó. Seguindo agora ali, ó. Atenção, Ana Economista no Instagram, para você ter uma coisa equilibrada, bonita, bem feita, fundamentada e ainda mais com espiritualidade. Ana Alves, muito obrigado. Eu quero que você volte algum dia para falar sobre, para falar sobre bolsa, investimento na bolsa, né? Interessante, né? Beleza, padre. Tá. Pode contar comigo. Sempre que vocês precisarem, é só dar um toque que eu apareço por aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Deus abençoe você, obrigado. Que beleza aqui, ó. Ana Alves, economista, que esteve conosco, tirando todas as dúvidas.